Lades, liberdade, autonomia, dignidade e igualdade para os surdos. Lades é uma sigla criada por um surdo, o Felipe Barros, CEO e idealizador da SignoWeb. Essa sigla define e resume tudo o que os surdos desejam para si mesmo e para toda a comunidade surda brasileira. Ela significa liberdade, autonomia, dignidade e igualdade para os surdos. Em parceria com outro surdo, o cartunista Lucas Ramon, também conhecido por Tiquinho, foi criado o nosso mascote, o Lades. Isso demonstra que acatamos e respeitamos o lema dos surdos, que fala: nada sobre nós sem nós. Acompanhe o texto e saiba por que as palavras que compõem a sigla são tão significativas para os surdos. E aproveite se inscrever no nosso canal, hein? E curta, dê um joinha aí e compartilhe em suas redes sociais. Valeu, hein? Liberdade para os surdos. Liberdade é um ideal legítimo com o qual todo cidadão pode e deve sonhar. É o livre uso dos direitos que a sociedade reconhece que o indivíduo tem, mas que nem sempre respeita. Ao exercer o seu direito à liberdade, o cidadão surdo está dizendo para a sociedade que, tal qual acontece com os ouvintes, suas escolhas devem prevalecer sempre, independente de terceiros. Assim, ele pode exercer a sua vontade, sua cidadania, sem precisar ser assistido. No caso de surdos usuários de Libras, o intérprete que o acompanhar reproduz no português o que ele falou, mas nunca fala por ele, a menos que o surdo manifeste o desejo de ter a assistência ou a opinião desse terceiro. Autonomia na vida do surdo. A autonomia é a autossuficiência, é a capacidade do indivíduo de falar por si mesmo, de decidir seu próprio destino, algo que foi negado aos surdos durante séculos. Visitando a história da surdez, veremos que os surdos viveram durante séculos no obscurantismo, tendo os seus direitos e até sua língua negados. Eles viviam da bondade alheia. Infelizmente, ainda hoje persistem alguns resquícios desse assistencialismo, que se manifesta através dos benefícios sociais, por exemplo. Tais benefícios são necessários por um tempo para corrigir a injustiça social a que foram submetidos, devendo ser progressivamente substituídos por educação e emprego, reivindicações antigas da comunidade surda. Dignidade, sentimento elevado. Dignidade é o respeito por si mesmo, a consciência do próprio valor. Esse é outro sentimento que emerge a partir da conquista do reconhecimento da língua no Brasil e da determinação de que as escolas e empresas promovam a inclusão social desses sujeitos. Mas tal sentimento está em construção na vida dos surdos. Não é fácil mudar a autoimagem. Isso demanda tempo, tendo em vista que a sociedade impôs um lugar negativo de total dependência para a comunidade surda. Ela foi introjetada, lamentavelmente, mas a mudança já começou. Igualdade. Oportunidades iguais para todos. Juridicamente falando, a igualdade é uma norma onde todos devem se enquadrar, porque todos têm o mesmo valor dentro da sociedade. Pressupõe que todos devem ser tratados da mesma maneira, respeitando, é claro, as especificidades de cada um. A Constituição brasileira fala que todos somos iguais perante a lei, em nossos direitos e deveres. O tratamento que os cidadãos devem receber precisa ser nas mesmas proporções, com uniformidade e paridade. É isso que vai trazer a necessária estabilidade para a sociedade.
Mas para os surdos não tem havido igualdade de oportunidades. Isso precisa ser corrigido. Surdos conscientes. Os conceitos de liberdade, autonomia, dignidade e igualdade para os surdos se complementam, se somam, servem para empoderar os surdos e para torná-los, então, cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres. Os surdos rejeitam o lugar da dependência e estão atentos às atitudes capacitistas da sociedade, conscientes de que são aptos e querem ser respeitados como tal. Como dissemos, a Signum Web foi criada por um surdo empreendedor. Posteriormente, um cartunista surdo criou o mascote Lades. Existem outros surdos que vêm se destacando no cenário nacional. Hoje, já existem surdos competentes, até mesmo no segundo escalão do governo, como é o caso da Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a senhora Priscila Gaspar. O capacitismo é o contrário dos valores do Lades. A sociedade, às vezes, se revela capacitista, tentando discriminar veladamente os cidadãos com alguma forma de deficiência. Esse capacitismo se revela em atitudes ativas ou passivas, seja por ignorar seus direitos e descumprir as leis que tratam da acessibilidade, seja por tratá-los com pena, sob o manto de uma caridade que nem sempre essas pessoas solicitaram. Existem muitas pessoas com deficiência nesse Brasil, nas mais diversas áreas de atuação, provando que tudo o que precisam é de serem respeitadas. Lades, liberdade, autonomia, dignidade e igualdade de condições para os surdos. Isso resume tudo o que acreditamos. Entre em contato com a Signum Web e poderemos falar sobre como oferecer tudo isso na sua empresa. Esperamos você!